Então, pode começar contando um pouquinho pra gente de como você começou a sua vida profissional, de onde que Tá? você é, se você é de Contagem mesmo ou não. Primeiro agradecer mais uma vez o convite. Ah, Falar que eu estou muito feliz, né, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Agatha ou Agata, meu nome, eu fico brincando, mas eu digo que eu tenho três chefes, que é design, comunidades e impacto. Então, tudo que eu faço, eu já fiz, de alguma forma está muito conectado com esses três pilares. Nasci em Santa Luzia, quem é de Santa Luzia aí, quem conhece, pessoas de Santa Luzia, minha família é de lá. Eu era filha da moça da papelaria, então sempre rodeada de muitos recursos criativos, né, de alguma forma. E também me identifico muito com a Mônica, né, com a dona da rua, no sentido de sempre estar muito conectada com a minha comunidade local, sabe, de conhecer as pessoas. E lembro muito de estar jogando queimada na rua, sabe, com a galera. Então, comunidade é algo que me move demais. E aí minha história profissional também começa um pouco nesse espaço aí. Além disso tudo, né? Eu nasci no Dia das Crianças, no dia 12 de outubro. Então, criar para mim é algo muito gostoso, né? E ter essa relação de confiança também, que é um pouco também da criança, né? Dessa ingenuidade, assim, nesse lugar positivo, de estar com os outros, né? E de buscar fazer isso brincando, mas no lugar de liberdade criativa. sim. E aí, ó, não sei se eu tô falando demais, já me segurando aí, mas então a minha história profissional começa também nesse espaço, porque trabalhando na papelaria da minha mãe, lembro de um cliente que passou lá e falou assim, ó, eu fazia uns marca-páginas das amigas, assim, tá, pra colocar nos livros, e aí eu lembro de fazer um marca-página, e aí um amigo falou comigo assim, Agatha, o que você faz é design, cara. Eu ilustrava, sabe? Eu criava personagenzinhos, assim, para as pessoas. E aí ele falou, vai fazer uma faculdade de produção multimídia, que eu acabei de fazer, de design. Tem profissão para isso daí. E aí é o momento onde eu me descubro como designer, né? Que hoje, sou designer, líder de design, experiência do usuário. Tem uma consultoria também focada em design estratégico, que eu vou contar mais para frente. Mas esse espelhamento, né, é o que me ajudou a me ver, né, como uma pessoa que poderia desenvolver o talento numa área hoje que eu sou apaixonada e que eu atuo. Que bacana! Nossa, eu achei sensacional a maneira como você apresentou essa costura já ali da sua história, né? Com a sua atuação profissional, de já conseguir reconhecer essas referências que, de fato, quando a gente investiga, né, a nossa própria história, a gente consegue encontrar vestígios daquilo que a gente vai desenvolvendo e fortalecendo ao longo da nossa jornada. No caso, você fez... Eu sei que design, existem algumas especialidades. Qual que é o seu design? Ai, perfeito. Ótima pergunta. Bom, em Santa Luzia, eu me via como uma pessoa criativa, né, inicialmente, assim, de montar as coisas, de pegar, de conectar. Mas eu começo a ver caminhos realmente para o design quando eu entro na faculdade, já entro com esse olhar, né, de design, e o meu design, ele é muito focado em desenhar experiências de uso das coisas. Então, aquele aplicativo, nossa, aqui o Instagram que a gente está usando é né, que ele tem vários elementos. O mundo digital, ele mudou o nosso comportamento também em muitos níveis. E aí, na época, quando eu escolhi a minha faculdade, que foi produção multimídia, eu escolhi porque eu via que ela já falava um pouco desse novo mundo, né? Que a gente começa realmente, às vezes, a descobrir uma coisa olhando pelo celular e termina de ver pelo tablet, olha um banner lá fora e reforça aquilo dali, né? E todos esses são pontos de contato. E esse design que eu atuo, que é o design estratégico, o design de serviço, ele olha para uma entrega não só do ponto de vista de marca dela, né, como um designer de marca, mas ele olha para todas as etapas do serviço, como construir experiências significativas, e aí é uma vantagem competitiva para os negócios, é um lugar que muda também a cadeira que o design senta nas organizações, né, que por muito tempo foi um lugar
muito operacional. O designer não era chamado, convidado para conversas estratégicas, mas agora também com todo esse novo mundo, né, essas demandas solicitadas, a gente fala do perfil de um designer que é um designer líder mesmo, né, que ele senta na mesa, né, com as grandes lideranças e ele está presente não só no final para deixar algo bonito, mas desde o primeiro dia, para poder conectar as pessoas, para poder criar algo, para poder gerar esse senso de pertencimento, visualização, experimentação, teste, né, consultar as pessoas que usam aquele produto também desde o primeiro dia, e aí isso muda a forma como as coisas são construídas. Entendi. Aqui você já começou a entrar em muito do que a Sintetizo entrega, né? Como que você fez esse salto, que a gente sabe que não é um salto, não é uma jornada mesmo, de sair de produção multimídia, que você falou, que você fez na graduação, para chegar hoje na liderança da Sintetizo? Perfeito. Bom, aí a Sintetizo ela vem na minha vida num momento que eu ia fazer um intercâmbio, meu primeiro intercâmbio da vida, assim, e aí eu tinha me comprometido com o valor, né, pagando mensalmente, todo aquele suor mesmo que a gente sabe que é conquistar as coisas e tal, para poder viver uma experiência fora. E aí em 2020, antes da pandemia, a agência que ia me levar para esse intercâmbio, que eu tinha pago durante 12 meses, 12 suaves parcelas, né, ela entra em restrição judicial, então isso significa que ela estava se preparando para falir, e aí ela deixa mais de 200 intercambistas na mão, com as pessoas chegando nos seus países de destino, sem escola, né, sem os compromissos honrados. E aí, nesse momento, eu tinha acabado de sair também de uma sociedade onde eu já tinha experimentado, né, estar em posição de liderança, numa aceleradora, investidora de negócios de impacto com atuação em 3 países. Então, eu era essa pessoa que ia a campo, conhecia a história dos empreendedores, usava as ferramentas de design para ajudar a criar projetos. Também era a pessoa que era chamada principalmente quando as organizações, quando eu falo médias e grandes organizações, precisavam de alguém para sintetizar informações complexas, né? E aí, nesse momento, eu falo, gente, eu tô tendo conversas tão legais nesse lugar de sintetizar informações, né? De trazer para frente o que importa, de pensar como que a gente pode ser curto, mas não raso. Então, eu vou criar um Instagram para poder falar sobre esse tema, que era visualização de dados complexos e tal. E aí eu crio o Instagram, mas como o pessoal já me conhecia empreendendo, enfim, quando eu ia nos eventos, a galera falava, é a Agatha da Sintetizo. E aí eu fui legitimada de alguma forma pela minha comunidade, né, nesse lugar, e aí eles me presenteiam, né, com esse olhar também, de olhar para a Sintetizo, que eu estava criando inicialmente como uma página para gerar informações e tal, como um negócio. E aí a Sintetizo, ela já nasce com algumas coisas que para mim eram muito importantes, né, como comunidade. E aí, ao criar a Sintetizo, depois que eu fui percebendo isso, eu fui sentando com várias pessoas e falando, galera, tô pensando, né, em realmente deixar a Sintetizo, né, como um negócio. Fui pedindo muito conselho, filtrando conselhos, e aí ela nasceu, e hoje a Sintetizo, ela é uma consultoria, mas que a gente atua em 3 frentes, que é a parte de consultoria, comunidades e treinamentos, e o nosso propósito é ajudar as organizações e as lideranças a sintetizarem informações que são vitais e que podem impactar a vida de milhares de pessoas. E aí, quando eu tô falando disso, eu tô falando desde um MEI, né? Como criar um MEI, Aline? Como, né? Parece simples, mas na hora vai o empreendedor tentar fazer ele sozinho uma coisa dessa. Tem vários jargões técnicos, tem uma densidade de informação, né? Que nos afasta de fazer algo que é vital pra gente, né? Que é, às vezes, começar a empreender para poder gerar uma própria renda, usar o SUS, que é o sistema de saúde também. Às vezes a gente deixa de ter acesso aos nossos direitos porque a gente não consegue navegar nessas complexidades, nesses jargões técnicos de quem cria aquilo dali, né? Então, hoje esse é o nosso grande inimigo, assim, na Sintetizo, e a gente vai navegando, né, para trazer para frente o que importa. Sim. Como que é o processo hoje de vocês, comercial, para poder captar esses clientes? Quando você diz que o trabalho da Sintetizo, eu amei, eu tinha até anotado aqui, é ajudar
a ser curto sem ser raso, que eu achei muito bom, né? Essa maneira de você definir. Nesse momento que a gente está vivendo, de transformação digital e tudo mais, a gente está tendo cada vez um volume maior de informação e cada vez mais essa necessidade de ser curto, né? E vocês vêm com essa proposta de valor, de entregar esse valor para as empresas. Mas as empresas, embora elas saibam que elas precisam de vocês, de repente elas ainda não conseguem, não sabem como te encontrar. Então, como que você encontra as empresas que precisam dessa sintetização de informação? Legal. Boa. Eu acho que primeiro falar que, embora sintetizar, né, eu empacote ela como uma empresa, mas sintetizar é uma habilidade, né, que precisa ser desenvolvida todos os dias, não só por nós que oferecemos isso como produto para o mercado, mas pelas lideranças, pelos analistas, pelos gestores, porque em que momento que essa necessidade se manifesta numa organização? A gente percebe ou para poder deixar a organização mais coesa, e aí eu estou falando de realmente desenhar um posicionamento institucional para aquela organização que consiga ser mobilizador, ser engajador, que consiga ajudar ela a criar uma cultura forte, né? E aí a gente faz um belo... Tem o nosso método que eu vou falar daqui a pouco, mas tem um mergulho que a gente faz para fazer isso e trazer para frente essa informação que importa. E aí, às vezes, ela começa a ser impressa através da marca, desse reposicionamento ali junto com a organização. O segundo lugar, às vezes, num lugar focado nos produtos e serviços, então, às vezes, as organizações nos procuram, elas querem desenhar melhor a experiência de uso de um serviço que elas estão fazendo ali, e mapear cada um desses pontos de contato, e ajudar a equipe a entender aquele processo e desenhar aquele processo, ser visual nesse momento. E chega nesse lugar também de treinamentos e capacitações, né, de ajudar as organizações e os gestores, por exemplo, a participar de uma reunião e sintetizar num relatório, né, de impacto, de sustentabilidade, ou até relatório de atividades ali, uma captura do que foi importante, né, naquele período. Então, essas são algumas das formas onde as organizações, elas lembram da gente. E aí, no nosso processo comercial, hoje, eu venho, né, eu acho que também, de fato, assim, de muito relacionamento com o mercado, né, então, antes de fundar a Sintetizo, eu trabalhei lado a lado de muitos empreendedores, estavam começando a fazer iniciativas, e aí, quando eu falo desses empreendedores, eu estou falando de negócios de impacto social, estou falando de startups de impacto social, que é a área onde eu mais me relaciono. E quando eu estou falando de impacto, então, aí o buraco é mais embaixo ainda, porque como que a gente captura e justifica, né, e traduz o impacto para o investidor, né, para a equipe, né, para poder conseguir mobilizar mais pessoas. Então, eu fui imersa nesse universo, né, e aí isso também foi ajudando a criar autoridade para poder conseguir navegar em lugares, né, que realmente conseguiam perceber isso como valor. E aí, a Sintetizo, a gente aplica esse método em três camadas, assim. Então, a gente faz um processo, quando a gente entra nas organizações, de primeiro sintetizar para entender, que é realmente mergulhar nos dados, né, nas informações ali, do cliente. Depois sintetizar para encantar, né, que aí é criar soluções junto com aquele cliente, e aí colocar isso, a gente fala que é o raio sintetizador, né, passar por trazer criatividade, trazer inspiração, né, trazer coesão para aquela entrega, e depois a gente vai para sintetizar para empoderar, e aí no sintetizar para empoderar está muito conectado com gerar confiança, né, na liderança que precisa sustentar aquela mensagem para que ela chegue em mais pessoas. E aí acaba que na consultoria, hoje nosso perfil realmente acaba sendo as médias e grandes organizações. Na parte de treinamentos, a gente também tem o perfil de médias e grandes organizações, mas a gente tem treinamentos onde as pessoas podem se inscrever. Então agora a gente está com treinamento aberto de design de comunidades. Isso. Assim como a gente está agora também com uma parceria junto com o Orb, que é para dar treinamento também sobre design de experiência do usuário, estratégia de dados para as organizações, né? Então vai vir coisas muito legais aí dentro desse universo. E a nossa comunidade online, que é um espaço gratuito, né, onde pessoas físicas, né, não só organizações, podem entrar e se conectar e descobrir outros criativos, né, e receber apoio criativo para desenvolver todos os dias essa habilidade e
e poder criar junto. E aí, dentro da comunidade, a gente tem alguns espaços pagos também dentro dela, mas, no geral, ela tem o propósito de ajudar a gente realmente a se conectar, né, a estar junto e experimentar essas informações que são essas ferramentas, né, que são tão importantes. Ótimo. É bom você fazer esse gancho com a questão das comunidades, porque eu fiquei muito curiosa para saber como que funciona essa articulação da proposta de valor que vocês têm com da Sintetizo, de sintetizar informações, junto às organizações, com o design de comunidades. Como se conversa esses dois braços? Eu sei como que eles, pelo que você colocou aqui, como que eles conversam com a sua história. Tem tudo a ver com você. Amei. Bom, quando a gente consegue fazer com que uma grande liderança sintetize uma informação que é muito complexa, né, e que pode impactar a vida de milhares de pessoas, a gente cria um líder mobilizador. E aí entra outra parte dessa história, que às vezes não é contada, que é uma vez que eu tenho uma grande mensagem, né, como que eu estou fazendo realmente, porque não adianta só ter a mensagem, né, na hora que a gente está falando sobre ajudar a comunicar informações que são vitais, a gente espera daquele líder ou daquela organização que nos procure, que ao chegar na grande mensagem dela, ela consiga entregar essa grande mensagem, essa proposta de valor. Então, se ela faz isso muito bem, ela começa a mobilizar pessoas em torno dela, ou clientes, ou colaboradores, ou nichos mesmo ali dentro do negócio que ela atua, da organização que ela atua, e aí chega a segunda necessidade, né, que a Agatha, ok, tem uma grande mensagem, estou conseguindo mobilizar muita gente, mas como que eu cuido dessa rede, né, como que eu trago uma boa estratégia de comunidades mesmo para que o que eu estou prometendo, o que eu estou realizando, ele sustente a longo prazo, né? E aí entra esse nosso trabalho de desenhar comunidade, desenhar estratégias de mobilização, né? E mais que mobilização para mim é cuidar, mudar um pouco dessa lógica também, né? Às vezes das áreas de comunicação ou do marketing antigo, que era só vender, vender, vender. E aí eu tô falando vender em todo o nível dele, não só de comprar produto, né? Mas na hora que eu convenço alguém sobre algo que eu quero fazer, né? É também vender. E aí é maravilhoso trazer pessoas, mas ok, o que eu faço? Como que eu cuido das pessoas que já foram mobilizadas por aquilo dali, né? Como que eu crio relações mais significativas dentro de uma rede que já começou e já não precisa mais convencer, eles estão ali, né? E aí isso muda completamente a forma como a gente gera negócio também, como que as estratégias das organizações são conduzidas, porque aí a gente está falando do desafio das organizações de se relacionar, né? Porque sintetizar também é sobre isso, né? Sobre como que eu tenho conversas que importam, né? Como que eu tenho coragem para ter conversas, primeiramente, né? E não ficar só emaranhado em coisas que, enfim, que não vão levar a gente do ponto A para o ponto B, né? Ou não vão gerar inspiração, reflexão, né? E movimento. Ok. Essa questão das comunidades, que se fala tanto hoje, né, quem trabalha com marketing, seja no Instagram, em qualquer outra plataforma, tem se falado cada vez mais da necessidade de se criar uma comunidade em torno daquela marca, né, daquela organização. Os princípios que vocês utilizam para se criar esse senso de comunidade, essa mobilização em torno da mensagem que você falou, são os mesmos princípios que a gente escuta quando o pessoal fala, que eu estou fazendo uma pergunta de neófita mesmo, quando se fala de primal branding, porque hoje se vende muito essa ideia no marketing digital, né, de que você precisa usar aqueles princípios para se trabalhar, seja uma marca pessoal ou uma marca corporativa, ou não, é algo mais amplo que de repente venha do design e que eu desconheça. Legal. Uma das nossas bíblias para poder criar comunidades aqui são 3 pilares que foram co-construídos com líderes de comunidade do mundo inteiro há mais de 17 anos, assim, que está muito conectado a uma coisa que a gente chama Canvas de comunidade, e que ele baseia a construção de comunidade em 3 pilares, que é a identidade da comunidade, a experiência da comunidade e a estrutura da comunidade. E aí, esses 3, eles subdividem em quase outros 17 elementos. Que aí dentro de identidade a gente está falando realmente sobre o propósito da comunidade, a gente está falando sobre a marca da comunidade, né? Na Sintetizo, por exemplo, a gente chama nossos membros de sintetizadores, isso é um elemento de marca, né?
A gente está falando sobre definição de sucesso daquela comunidade, quais são as pessoas que fazem parte dessa comunidade, qual que é a vibe dela. E aí, na hora que eu estou falando sobre experiência, eu estou falando sobre como que a gente faz uma boa seleção desses membros, né? Porque a gente acha também que só porque as pessoas estão ali, elas já são a comunidade. Mas quando a gente está falando de uma estratégia de comunidade, a gente marca bem também qual que é o processo de seleção, quais são as transições que acontecem dentro dessa comunidade. Então, os escoteiros ganham lá, né, os broches e tal, aquilo ali é um elemento de transição. A faixa preta, a faixa amarela no taekwondo, né, no karatê, é também uma marca de transição. Quais são as experiências compartilhadas, quais são os conteúdos, né, quais são os papéis que os membros podem ocupar dentro dessa comunidade, quais são os rituais, hábitos, e dentro do último pilar, que é a experiência, então eu falei da identidade, é o primeiro pilar, o segundo pilar é a experiência, o terceiro que é estrutura, eu já falo sobre governança dessa comunidade, como que a gente reconhece e define quem vai liderar essa comunidade, né? Quais são os dados que essa comunidade ela tem, como que ela cuida dos dados dos membros, quais são as plataformas que apoiam essa comunidade, financeiro, e aí esse é a lente que a gente coloca na hora que a gente está construindo uma estratégia de comunidade dentro dos princípios aqui da Sintetizo. Bacana, muito interessante. Amei, Agatha. Que te ajuda hoje a tornar toda essa entrega possível dentro da Sintetizo? Você tem um time, uma equipe que te ajuda? Sim, é a nossa comunidade de apoio criativo. Por isso a comunidade, para mim, ela é tão importante desde o primeiro dia da Sintetizo. E aí, hoje a gente tem mais de 500 membros dentro da comunidade de apoio criativo da Sintetizo. Ao criar projetos na consultoria, a gente normalmente convida pessoas que fazem parte da comunidade para atuar nesse projeto junto com a gente. E aí, inclusive hoje, agora, está acontecendo também, quando eu estou aqui, está acontecendo um encontro dos hosts da comunidade. Os hosts são as pessoas que são treinadas dentro da comunidade para poder anfitriar novos membros. E aí a gente tem algumas metodologias, inclusive uma que chama Art of Hosting, que é a arte de anfitriar, né? Onde a gente estuda realmente como que a gente pode criar conversas que importam, né, em comunidade, guiar pequenos grupos e grandes grupos. E aí, dentro da Sintetizo também, eu fui olhando para esses papéis dentro das pessoas da minha comunidade, né? Então, hoje tem realmente esses especialistas que estão alocados em projetos junto com a gente. Eu tenho os parceiros da Sintetizo, né? E aí, tanto pessoas físicas quanto jurídicas. Tem conselheiras também, conselheiros que hoje me apoiam para a gente poder construir algo, enfim, com muita escuta, né? Com muita sensibilidade em relação ao que o mercado está buscando. Então, esse é um pouco dessa parte aí, né? E aí, esses profissionais, eu acho que é legal também falar um pouco do perfil desses profissionais que a gente que sustenta, né? Sim. Toda essa habilidade, assim. Então, hoje, dentro da comunidade, a gente tem um perfil dos designers mesmo, de experiência do usuário, pessoas que são especialistas em usabilidade, a gente tem redatores, né? A gente tem gestores de projeto, e aí, inclusive, a gente tem desenvolvido muitas boas práticas dessa parte de gestão visual de projetos, né? Como que a gente também cria, né, e conduz times de jeito mais significativo. Hoje a Sintetizo também é 100% remota, então, embora ela tenha nascido no Orbe, que é um dos maiores hubs de inovação de Minas Gerais, na pandemia a gente realmente ficou remoto, e aí isso foi muito legal para poder acelerar a qualidade das documentações da Sintetizo, assim, da forma como a gente estrutura as coisas, né, aqui dentro, porque vem um desafio importante também de ter que deixar tudo mais mastigado, dado assim, a natureza das relações que a gente tem aqui, né? Mas a gente tem encontros presenciais anuais, a gente tem nossos meetups, tem outras coisas que movimentam essa comunidade. E aí os perfis, então, são analistas de dados, esse público, né, normalmente é o que rodeia ali a comunidade. Facilitadores. Entendi. E como que você faz essa gestão das pessoas e dos processos? Foi interessante você pontuar que você teve a experiência do offline e agora no processo online. Quais são os seus desafios liderando, né, esses processos? E também quais são as facilidades que de repente você percebeu em cada um dos formatos? Acho que a primeira mudança para
mim de mentalidade é que eu não faço gestão de pessoas. As pessoas, elas se autogerem e eu gerencio sistemas. E percebo como que esses sistemas interagem uns com os outros. E aí eu tô falando tanto de sistemas que são, às vezes, pequenos grupos ali, né? Então eu tô falando do meu grupo interno da Sintetizo com o meu grupo de clientes. O grupo do cliente, né? Então isso são sisteminhas, assim. Quando estou falando também de questões mais ferramentais mesmo, das plataformas aqui da Sintetizo que a gente usa para poder conduzir, né, as coisas, assim. Dado para você. Chamou. Voltou? Voltou. Você estava falando então, que você não gerencia pessoas, que é um processo autogerenciável. Eu gerencio sistemas. Por quê? Porque outro ponto muito importante na hora que a gente está falando sobre comunidade, e isso não é diferente na hora que a gente está falando sobre gerir equipes, é que a gente quer engajar todo mundo, né? Esse é o goal, e todo mundo que fala sobre comunidade comigo, que me procura para isso, a primeira pergunta é como engajar as pessoas. Mas você não engaja as pessoas. Você dá as ferramentas para elas e elas escolhem se elas querem se engajar ou não com aquilo. Então, por isso que a qualidade das ferramentas, do sistema mesmo que eu crio aqui dentro, né, é mais importante do que forçar alguém a estar colaborando comigo, né? Então, inclusive colaboração a gente não força, né? Confiança a gente não força. A gente cuida dos elementos que geram a confiança, que é pontualidade, compromisso com a palavra, né? Dar oportunidade, ouvir, né? Então, esses são elementos que a gente consegue cuidar e controlar dentro de nós, né? Agora com o outro, não. Então, isso para mim eu acho que é um princípio muito importante para que também eu consiga estabelecer relações de confiança assim, com essa comunidade que está construindo comigo, assim, e eles consigam entender que não é sobre o escopo do projeto que a gente está atuando junto, né? É sobre uma construção que é maior do que essa, que tem uma comunidade por trás também que se autorregula, né? E a gente consegue chegar em lugares a partir daí. E é um processo muito diferente, né, do qual nós estamos habituados. Quando você fala de gestão de uma comunidade autogerenciável, que você precisa engajar as pessoas, lidar muito mais com as questões, trabalhar muito mais a questão da confiança, né, nelas. É algo novo, mas ao mesmo tempo eu fico pensando, eu trabalho com a liderança mais tradicional, que é aquela do líder estar aqui com você, trabalhando no dia a dia. O mais fora do tradicional que a gente tem por mais que você seja remoto, ele só não está no mesmo espaço, mas a dinâmica de gerenciar outra pessoa é a mesma. Os estímulos, né, de engajamento é o mesmo. No entanto, eu acredito que para líderes, empreendedores que vão nos assistir aqui, esse processo que você descreveu me parece assim tão enriquecedor, porque um dos maiores desafios de quem lidera pessoas, que faz essa gestão de pessoas mesmo, né, no caso, bem tradicional, no dia a dia, é exatamente extrair dessas pessoas esses comportamentos que você mencionou aqui. De ter pessoas mais engajadas, né, comprometidas. Como que você imagina que, de repente, quem está numa liderança tradicional conseguiria utilizar esses princípios de liderança de uma comunidade no seu dia a dia, para melhorar esse gerenciamento da sua equipe, do seu time? Não sei se é possível fazer esse... Nossa, não, agora está acontecendo, gostei, um momento como esse ali em outro portal, né? Que é o encontro dos hosts ali com o líder da comunidade da Sintetizo. E o líder da comunidade da Sintetizo, ele é formado em gestão 3.0, né? Que é uma ferramenta, uma abordagem muito, muito, muito legal e que a gente se inspira muito nela. A gente gosta muito dos princípios do Management 3.0, gestão 3.0, traduzindo, né? Porque, por exemplo, uma das coisas do dia 1 que ele cuida, né? Agora os hosts estão lá e eles estão criando um mapa pessoal deles. Então, você já parou, né, para poder apresentar a sua equipe de um jeito não tradicional, né? Não só quem eu sou, quem eu faço. Você abre espaço para isso no início de uma reunião, por exemplo, para as pessoas se apresentarem, né? E lá eles estão se apresentando de um jeito diferente, que eles estão fazendo um mapa pessoal mesmo, né? Desenhando ali eles no meio, no centro e colocando
quem eles são, quais são os valores deles, o que eles gostam de fazer, né? Qual que é a jornada profissional, enfim. Porque tudo isso vai sustentando o campo de confiança para que a gente consiga criar organizações sem medo, né? E psicologicamente seguras para as pessoas, assim. E aí, num espaço presencial, por exemplo, esse mapa ele é colado num lugar, né, onde os membros possam ver sobre os outros. A gente tem momentos que a gente faz também encontros trimestrais aqui dentro da nossa... Então, a gente tem alguns rituais de gestão, né? Então, dentro dos nossos rituais de gestão, a gente tem uma avaliação, todo mês a gente manda para as pessoas para poder saber como foi aquele mês junto com a gente, né? O que aprendeu, quais são as novas coisas que rolaram. E aí, depois de três meses, eu tenho um love back mesmo com cada um, né? Para poder também entender desejos futuros, o que aconteceu, como que a gente pode melhorar. A gente tem nosso relatório de impacto da Sintetizo também, que eu acho que é um instrumento muito importante, que muda toda a dinâmica de como, às vezes, aquela organização é gerida, porque o relatório de impacto da Sintetizo, ele motiva toda a nossa rede a documentar melhor as coisas, né? A entregar um bom trabalho, porque isso vai sair no nosso relatório anual, assim, a gente vai celebrar, né, as entregas que a gente fez ali. Então, mostrar também que eu estou te vendo, né? E aí não só no lugar de vendo para te controlar, né? Mas eu estou te vendo porque você me espelha, né? Todos os dias também. Então, eu aprendo sobre mim com você. Então, eu quero te ouvir, eu quero saber o que você pensa, né? É um lugar que muda também a forma como a gente conduz times, né? Sim, sim. Entendi. E nesse processo de trabalho, embora você hoje trabalhe de forma remota, deixa eu refazer a minha pergunta. Tá. E nessa dinâmica de trabalho que você tem hoje, quais são os principais gatilhos de estresse que você tem na sua rotina? Você consegue identificar o que mais te sobrecarrega hoje? Aqui a gente tem, nossa, um grande trabalho em relação à questão de agenda, né? Acho que principalmente, assim, para mim, esse é o ponto, assim, que eu mais já sabia um pouco desse meu desafio, assim, como eu mobilizo muitas pessoas, estou sempre em rede, né? Sou uma pessoa que, fisicamente, assim, parece ser uma pessoa aberta, né, aos outros e acolhedora. Para mim, lidar com a agenda é uma questão super delicada, assim, e aí, tanto que no primeiro dia, quando eu abro a Sintetizo, em vez de trazer inicialmente, né, outras pessoas que são designers, por exemplo, que poderiam eu poderia delegar o que eu estava fazendo ali, né, e poder subir para gestão, alguma coisa assim. Na hora que eu crio a Sintetizo, as primeiras pessoas que eu trago e convido realmente para dentro da nossa estrutura de organização são gestores de projeto. Isso para mim também é um marco também de diferencial da Sintetizo, né? Porque eu começo a identificar, às vezes, um desafio, né? Que enquanto a pessoa líder não, uma pessoa criativa, às vezes eu tenho, e convido, né, pessoas que me complementam nesse lugar. Então, aqui a gente fala muito sobre essa parte da organização pessoal, inclusive uma das minhas gestoras de projeto é especialista em organização pessoal, né? E aí eu lembro dela entrando assim no primeiro dia, né? Ela olhou pra minha agenda assim, chorando. Falou assim, Augusta, não, sabe? Vamos pensar como que a gente deixa espaço de respiro nessa agenda, como que a gente acolhe, né? Outras coisas que precisam vir, imprevistos também que precisam chegar nesse lugar. E aprender a priorizar, né? Enfim, a olhar para o essencial, né? E sintetizar também decisões. E aí, desde então, a gente vem estudando lá de cá muito esse lugar, assim, de como que as decisões são tomadas. Porque no final do dia, assim, são duas coisas que vão mudar a sua vida, né? A qualidade das decisões que você toma e um pouquinho da sorte também. Mas, do ponto de vista que a gente consegue controlar com a qualidade das nossas decisões, né? Tá totalmente conectado com o tempo e como a gente usa ele de forma responsável, né? De forma presente. Eu diria que uma das questões que podem ser um gatilho de estresse para você é o processo de tomada de decisão e sobrecarga de atividades. Eu resumiria em gestão do tempo. Sintetizaria em gestão do tempo, né? Acho que esse é o ponto. Uhum. E como que você faz nessa agenda apertada sua para cuidar do seu bem-estar no seu dia a dia? Eu sei que você tem
práticas, né? Eu acompanho um pouquinho ali da alimentação, que você cuida, faz atividade física. Como que você tem articulado esses pratinhos na sua rotina, mesmo com a agenda apertada? Nossa, maravilhoso. Então, eu vim no processo da pandemia, assim, muito difícil, assim, muito desconectado do meu corpo, né? E aí, na pandemia, eu descobri o primeiro Pilates, pra mim, que foi maravilhoso, e que indico demais. Eu entrei no Pilates com o briefing era o seguinte, né? Eu falei, tô entrando no Pilates, professora, mas eu quero aprender a dar estrelinha. Então, você dá seus pulos, esse aqui é meu briefing, né? Aí ela foi igual uma cenourinha e o coelhinho, né? Tipo, você quer dar estrelinha? Vem aqui, vamos primeiro respirar, né? Vem aqui, vamos primeiro fazer isso. E aí no meio do caminho, estrelinha deixou de fazer sentido, né? Não era mais sobre isso, assim, era sobre, enfim, tudo que eu tinha aprendido reconectando com o meu corpo, né? E aí também comecei a implementar a questão do treino, né? Então, sim, encontrei um horário ótimo, inclusive, para treinar. Treino 1 hora da tarde, porque também tem essas questões, né? Do mundo empreendedor, que o pessoal fala que tem que rodar 5 horas da manhã. Cada um tem a sua defesa, né? Em relação aos hábitos que funcionam para si. Mas colocar, para mim, o exercício no meio do dia é muito importante, porque se eu experimentei colocando ele de manhã, por exemplo. Só que aí eu ia de manhã e ficava o dia inteiro sentada, sem parar e tal, né? E aí isso não ficava sustentável. Então, eu intencionalmente coloquei ele no horário do almoço, que é realmente o momento que eu paro e revejo, né? Que eu posso adaptar ao longo do dia para poder seguir nutrindo, né? Meus hábitos. E aí eu faço natação também. Tô amando, faz pouco tempo que eu entrei, mas, nossa, tá sendo muito legal ter contato com a água também, né? Com a minha água. E aí logo no final do dia também, porque se deixar o empreendedor, né, a gente vai realmente você vira, né, você fica ali numa rotina muito intensa e tal. Então colocar eles nesses horários que me levam para o lugar do horário comercial mesmo, né, que é no horário do almoço, você vai treinar, igual, né, é o seu hábito, assim, você não vai enfim, deixar seus horários tão loucos. E aí, à noite, ter o momento da natação, enfim, voltar para essa reconexão com outras coisas me ajuda muito. São algumas das práticas, né? Aqui, na hora de conduzir as coisas na Sintetizos também, a gente tenta sempre usar essa questão dos 4 sentidos, né? Na hora que a gente está conduzindo tanto nossos encontros, quanto reuniões mesmo. Então, às vezes a gente começa a reunião, o nosso check-in todo mundo com sua água, né? Tão hidratados. Essa reunião só começa quando a gente tiver pessoas hidratadas na sala. Então, a gente sempre brinca com alguma situação assim, enfim, como forma de trazer uma vida que é realmente além do trabalho, né? Pra dentro. Ótimo. A minha proposta de valor, né, que eu vendo aqui, é você estar mais bem consigo, com as nossas soluções práticas de bem-estar. Na verdade, esse é o nosso propósito, né? E a proposta de valor é tornar isso de forma prática. Você conseguir cultivar seu bem-estar no dia a dia. E muitas vezes cria-se essa ideia de que estar bem consigo é você estar bem o tempo inteiro. Essa questão de estar bem consigo é a gente conseguir navegar pelas nossas oscilações normais da vida, né? Conseguir acolher a nossa tristeza, a nossa raiva, no dia que você não está bem, reconhecer que você não está bem, que você não quer falar, de repente quer ficar mais recluso, não trabalhar tanto quanto você trabalha nos dias que você está com mais energia. Quando a gente consegue fazer esse processo, Agatha, que você falou de acolhimento, de reconhecer assim, como que eu estou? Eu realmente estou conectada comigo, consigo me entender e lidar melhor comigo, eu me sinto mais bem comigo. E aí, de fato, eu consigo estar mais nesse lugar de harmonia interna, que é isso que faz a gente estar mais bem com a gente. Não é ser a Paquita da Xuxa, e aí, estou o tempo todo alegre. Realmente esse estado de serenidade, de calma, que consegue acolher todos esses momentos. Estar muito alegre quando a gente pode estar muito alegre diante das situações e acolher a tristeza e a falta de energia. Que bom que você trouxe essa questão aqui. Conversando com mulheres que estão em posição de liderança ou que são autônomas, eu vejo o quanto que é diferente para a gente a maneira como nós lidamos, né, com esse espaço do empreender, do liderar.
porque o empreender e o liderar é um espaço com uma energia ainda muito masculina, né? Toda essa força, o poder, que muitas vezes é até exigido, né, da mulher, quando ela ocupa esse espaço. Né? Mas, ao mesmo tempo, se nós mulheres não conseguimos acolher a nossa feminilidade, as nossas necessidades, que são muito diferentes, a gente vai murchando, a gente perde a nossa energia, a gente perde até o desejo, a vontade de empreender, porque se torna um ambiente muito aquém a nossa essência, né? A nossa natureza. Nossa. No primeiro ponto que você falou, até da sua proposta de valor, né? Tem um ponto importante que é ajudar as pessoas a verbalizarem sobre suas emoções, né? E aí, esse exercício de convidar, né, para esse check-in, para esse check-out, tem a ver com aumentar esse vocabulário, né, sobre o que está acontecendo, o que eu estou sentindo, né, colocar esses limites. Então, acho que isso tem tudo a ver também agora com outro ponto que a gente vai falar, que é o papel da liderança feminina também, né, ao ser, acho que ao trazer o amor para frente, né, e aí o amor no lugar mais sábio e inteligente dele, que é aquele amor que sabe receber, né, que sabe dar, que sabe colocar limites, e sim, né, tô me descobrindo todos os dias, né, como é ser mulher, né, de novo, nesses lugares que eu quero assumir, e nesses papéis que eu quero conduzir, e não repetir padrões, né, então, sim. Desafiador. Eu falo que é um lugar desafiador, porque é um lugar muito do fazer, né, do fazer, do movimento, da velocidade. E quando nós estamos nesse lugar do nosso feminino, né, a gente não tá só no fazer, a gente tem muito do sentir, que é o que você trouxe aqui. E não é um sentir da fraqueza, é de realmente estar presente para o que está acontecendo. E no empreendedorismo a gente é forçado, né, muitas vezes a fazer, a realizar, a executar, e que tira a gente desse lugar mais feminino nosso, e não é feminino como fraqueza. Eu tenho um receio muitas vezes de falar desse feminino e das pessoas muitas vezes entenderem isso como um empreender mais fraco, menos eficiente. Não é, né? Eu falo que é muito mais presente, muito mais consciente, não tá só nesse fazer mecânico, mas nesse sentido. A gente sai do automático e a gente vem mais para a presença, na liderança, nas nossas tomadas de decisões e tudo mais. Agatha, te fiz algumas perguntas aqui sobre o processo de cultivo do seu bem-estar. Você tem referências hoje? Onde você busca informação para você cuidar de você mesma? Você tem esses referenciais ou não? Se não tiver, pode falar que não tem. Não, tem a terapia, que eu fui descobrir ela também faz pouquíssimos meses. Eu sou super recente nesse universo da terapia. E também muito pelas crenças, né? Acho que pelas más referências que eu tive, eu acho que de pessoas que faziam terapia. Sabe aquela coisa assim de falar, cara, não é possível que aquela pessoa faça terapia, ela é desse jeito. E tá sendo muito legal, acho que ser convidada para um novo olhar e para um novo referencial, né? De quem olha para si, de quem não descarta suas emoções, né? Pega elas e fala, estou te vendo, mas eu vou te colocar aqui nesse momento. E aí eu comprei um livro também que eu tô lendo ele muito, assim, que é aquele você deveria falar com alguém. Sim, eu não li ele, mas já ouvi falar dele. Nossa, estou amando esse livro, principalmente porque ele fala o poder das histórias, né, e principalmente o poder das histórias que a gente conta pra gente mesma. E como que isso altera a nossa vida, né, altera a nossa percepção de mundo, e aí revisitar um pouco desse poder das narrativas, né, e aí ele tem o livro onde essa terapeuta, ela tá cuidando de pacientes dela e se cuidando também com seu terapeuta, e aí ela vai trazendo várias coisas à tona, e tem outros 2 livros dela, que é um que você faz o diário e outro que você faz, que ele é um workbook, né, de atividades, assim, onde você pratica alguns exercícios que ela passa também ali. Então, tá sendo legal também ir para esse lugar, assim, para poder... e aí lá vai a gente, né, que é dedicada, que é empreendedora, que gosta de métodos e processos, né? Eu entrei na terapia, mas aí eu falei, nossa, ai meu Deus, eu vou entrar aqui, mas eu não sei de nada. E tá tudo bem não saber de nada, né? Eu não sei nem como começar essa conversa com essa terapeuta.
não quero, né? Eu não tô falando, ainda não tô falando a verdade pra minha terapeuta, né? E tem esse processo também de você conseguir falar a verdade, né? Sobre você e tal. E aí eu falei, cara, eu preciso dar preciso estar mais inspirado, não sei, preciso estar informado, preciso estudar sobre isso, né? Como se realmente terapia fosse um lugar de estudo, mas que não é, né? É um lugar só de estar, é um lugar de presença, né? Mas aí eu falei, não, vou comprar esse livro, entendeu? Que aí eu vou ler o livro, vou começar a entender mais sobre os processos de terapia para poder ser uma pessoa, uma cliente melhor para minha terapeuta. Como se fosse sobre ela, mas não é sobre ela, né? No final das contas, não é sobre ser melhor para ela, né? É sobre ser melhor para mim. Então, ser uma pessoa melhor é o nome da página também. Então, tem sido um pouco desses lugares, assim. E aí tem outras coisas que me inspiram, mas é muito conectado com esse meu momento comigo, né? Então, embora eu tenha essa visão para fora, que as pessoas me veem da fofa, da acolhedora, da pessoa aberta, eu sou uma pessoa muito reservada, que gosto muito também de estar sozinha comigo, sabe? Que gosto de estar criando, de tirar coisas da minha cabeça, né? Ter esses momentos, assim. Ficar vendo... ter um momento de ver filme, né? Eu adoro ver reality show, casamento às cegas, essas coisas, que eu adoro ver também estudo das relações, né? E como que isso é retratado, assim, de inúmeras formas. Então, são os meus processos. Que bacana. Eu achei super interessante você compartilhar esse seu processo na terapia de, eu quero ser uma cliente melhor, logo vou estudar mais sobre isso. E é uma cilada essa questão, quando se como você mencionou, uma pessoa muito dedicada, né, muito interessada, de você querer racionalizar processos que não devem ser racionalizados. Exatamente. Que você precisa sentir, né? Para quem está muito no fazer, que eu acho que tem muito a ver também com quem está nesse lugar do fazer, do realizar, do executar, né? E quando a gente está desconectada também das nossas emoções, a gente tem essa tendência de racionalizar muito tudo. E aí tudo que é muito intuitivo, né? Que você tem que se entregar à experiência, que não é processual, que você não consegue entender, que é o que você colocou, eu não consigo entender como que eu me apresento, como que eu falo, como que eu me comporto. Você já quer criar uma caixinha ali, né, para poder conseguir operar melhor, para estar mais confortável no desconforto daquilo que não deve ser racionalizado, só sentido, intuído, né, entregue. Muitas vezes, né, a gente no dia a dia, quando a gente precisa tomar uma decisão, a gente vai buscar muitos conselhos. E nessa minha jornada empreendedora extremamente curta ainda, eu me identifiquei muito com a sua fala, de que, de fato, eu cheguei no momento em que eu pensei assim, eu preciso de conselheiros, né? Eu preciso de pessoas para me orientarem. Porque é um caminho novo, e aqui eu não estou sabendo muito como caminhar. E muitas vezes a gente vai nessa busca, né, do mentor para descobrir de que no final das contas é você com você mesmo que vai ter que tomar as suas decisões e fazer uma costura, né, daquilo que os outros podem até te orientar, te guiar, te aconselhar, mas aquele caminho que de fato muitas vezes é o que vai reverberar mais na gente, que vai dar certo, é aquele que a gente vai criar. É quase que uma terceira coisa, sabe? Do que exatamente falar sim para o caminho que esse trilhou ou sim para o que o outro trilhou. As pessoas, geralmente, elas nos orientam a partir da experiência delas, daquilo que deu certo para elas. Só que a nossa história é a nossa história. Então, você pode pegar um empreendedor, um líder, que é referência, que ele vai te falar assim, olha, vai por esse caminho aqui, que é isso que você tem que fazer, que vai dar certo. Aquilo é com base na história dele, naquilo que ele viveu. E aí você vai aplicar no seu processo que você está vivenciando, e muitas vezes você não vai se sentir confortável para fazer aquilo da forma como ele fez, ou você vai começar a aplicar aquilo, mas no meio do caminho você vai ter que fazer ajustes para criar o seu próprio caminho. E a gente precisa, sim, escutar os outros, mas no final das contas é muito importante que a gente faça uma terceira coisa, né? Com tudo que a gente escuta.
e tome as decisões com base naquilo que reverbera mais na gente, que a gente se sente mais confortável, não no sentido de ficar na zona de conforto, né? Mas que realmente flui melhor pra gente mesmo. E assumir a responsabilidade disso, né, Aline? Porque é isso que o adulto faz, né? O adulto, ele vai agir e ele vai, sim, né, acho que tomar decisões e responder pelas questões que foram geradas a partir daí. Não tem certo, não tem errado, né? Tem o nosso comportamento diante dessas coisas. E acho até uma mensagem meio final, assim, que eu deixo, que acho que nesse mundo complexo, né, que a gente está vivendo, e eu também lido todos os dias com questões muito, muito, muito complexas, o segredo está muito naquilo que nos torna humanos, né? E aí entra essa capacidade de sentir, né, de ter intuição, né, para as coisas, de fazer leituras que não são robóticas, né, nem das relações e da gente mesmo. Então, tá aí. Exato, né? Essa questão da intuição, para muitas pessoas pode ficar muito superficial, parecer um assunto que, por não ser metodológico, científico, não é validado, mas por experiência própria, a maior parte das decisões que eu tomei, que de fato fluíram na minha vida, foram aquelas que eu senti. Sabe assim, eu senti uma certa leveza naquela decisão. Eu falo desde... A primeira vez que eu senti algo nesse sentido foi no meu mestrado. Quando eu pisei na universidade, eu sentia que aquele era o meu lugar. Não tinha razão, eu nunca tinha ido lá, era um outro estado, não conhecia ninguém na cidade, não sabia nem como que eu ia pagar para poder viver naquele lugar. Mas cheguei lá e eu tô assim, gente, eu me senti tão confortável aqui, e é para ser isso que vai ser. Então, algumas coisas, eu falo que de fato, quando a gente vai tomar a decisão, nem tudo é plenamente racional. Tem muita coisa que é intuição mesmo, sabe? Mas enfim, se deixar aqui, eu vou ficar rendendo esse assunto, entre outros. O que não falta é papo pra gente bater. Fico muito feliz, viu, Agatha, de você ter ficado aqui com a gente, compartilhando a sua experiência e também as suas boas práticas, desafios. Já fica aqui a abertura para um convite, outra oportunidade de você voltar para compartilhar mais com a gente também. E para quem quiser assistir a nossa gravação, ou quem já estiver assistindo a nossa gravação, desta série, Mulheres que Lideram Pessoas e Negócios, nós estamos disponibilizando a gravação de todas as conversas numa página específica. Basta você se cadastrar que você recebe o link para assistir todas as conversas ou enviar para outras pessoas também que não estiveram aqui conosco. Muito obrigada, Agatha. A gente continua se falando. Beijo no coração. Aline, muito obrigada mesmo e parabéns pelo projeto incrível. Que a gente continue se conectando também em outros níveis aí. E, pessoal, contem comigo, conexões que são para a vida, né? Tudo que vai trazer alegria, novas amizades, criatividade, inspiração, acolhimento. E o mundo muda um projeto por vez, uma conversa por vez. Obrigada. Isso mesmo. Só